Shalom a todos. Estamos em Parashat Matot Mas'eh. Temos dois parashiot esse Shabbat. A gente, Bezat Hashem, vamos falar sobre Parashat Matot. Essa parashá começa falando sobre a importância de guardar a boca, que é alguém que está fazendo uma promessa, que precisa cumprir a promessa que ele fez. E a parashá começa a Vaidaber Moshe Rashi Hamatot, para os líderes dos tribos. E a pergunta é, por que aqui, sobre Nedarim, promessas, precisa falar para os líderes dos grupos, dos tribos? Então, por que líderes? E também temos dentro da Parashá o assunto de Bnei Gad, o Bnei Reuven, filhos de Gad e Reuven, que eles foram para Moshe Rabbeinu e falaram para ele, a gente tem muito rebanho, a gente quer ficar aqui, a gente não quer entrar na terra de Israel. E assim Moshe fica muito, muito bravo. Ele compara eles como os espiões. Vocês, ele chama eles de Anashim Chataim, pecadores. É muito estranho, porque Moshe Rabbeinu fica muito, muito bravo sobre eles. Eles queriam uma parte, a outra parte não queriam entrar dentro da terra de Israel, porque lá tinha lugar para os rebanhos, e um lugar que também o povo de Israel conquistou, era metade como Eretz Israel, até que tem mitzvot que também nessa parte funciona, tem esses mitzvot, não como Eretz Israel, mas existe mitzvot que tem nessa parte. Então, por que Moshe Rabbeinu fica tão bravo com eles? Por quê? Então, e ainda mais, a gente precisa entender que quando Moshe Rabbeinu fala, vocês precisam ir para a guerra, não é suficiente que eles precisam participar da guerra, eles precisam ser os pioneiros, precisam na primeira linha. E a pergunta é por quê? Por que precisa ser na primeira linha? Porque não é suficiente só de participar na guerra. Então, para entender isso, a gente precisa saber que temos, dentro do que a gente está falando, a gente está comunicando com as pessoas, temos a parte consciente, temos a parte que é subconsciente. A parte consciente e a parte que a gente está falando, é claro, alguém fala para o outro, por favor, me dá água. Então, está falando claro, ele quer água. Tem a parte que é subconsciente, toda a parte que a gente se comunica com as pessoas. E muitas vezes depende como a gente fala, assim que o outro vai entender. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer, Reuven vai para Shimon, dois amigos. Fala para Shimon, Shimon, eu quero saber sobre a família de Levi, você pode me contar um pouco? Aí Shimon pode falar as mesmas palavras, mas com intonância, como se fala, tonição, a música das palavras, dá para entender diferente. Então, ele pode falar assim, a família do Levi é uma família muito, muito positiva, eles guardam os mitzvot, vai para a sinagoga, mas, sabe, eles tinham um pouco de briga com os vizinhos. Então, é uma forma de falar. A outra forma de falar, a família do Levi, eu sei que tinha um pouco de briga com os vizinhos, mas é uma família que vai para a sinagoga, faz mitzvot, tudo. Então, falou a mesma coisa, mas já que começou com o ruim, terminou com o bem, então final ficou bem. Mas se termina com o ruim, final ficou ruim.
Então, é muito importante o subconsciente. Sabe, está escrito no Shma beni musar avicha ve'al titoshu oratimech. Ouça, meu filho, o moral de seu pai e não deixa o moral de sua mãe. Qual a diferença? Porque o moral da mãe não precisa sentar e aprender, só o moral do pai? Só falar não deixa. A resposta é que a parte da educação tem uma parte consciente que precisa ensinar. E nisso o pai é mais forte, normalmente sabe mais Torá. Então ele pode ensinar. Mas a parte da mãe é a parte do subconsciente, que é a alegria quando faz mitzvot. Tudo que tem uma parte do amor. E isso não é como o pai. O pai, se o filho não vai sentar e vai aprender, não adianta. Mas a influência do subconsciente, que normalmente para a mãe, mas tal que tem também para o pai, isso, também no parte consciente tem para a mãe, mas normalmente esse subconsciente, ele vai penetrar dentro do filho, quando ele vai ver toda a parte do amor e da alegria dos mitzvot. Então fala, Al titosh Torat imecha. Só essa influência, essa impressão que você tinha em casa, não deixa. Isso é o subconsciente. Então, por isso, quando os filhos de Gad e Reuven vêm, eles querem lugar para o rebanho. Sim, qual é o problema? Não tem problema, poderia falar para eles, tá bom, vocês vão receber, só vai para a guerra e vai voltar. Não precisava dar bronca para eles. Mas aqui, quando eles estão pedindo essa parte para o rebanho, em outras palavras, eles estão falando para todo mundo que agora é o momento que cada um vai cuidar da parte dele. Cada um vai pensar no próprio interesse. Não vai pensar sobre o interesse do tzibur, do público. Isso que vai chegar para o Am Israel. O Am Israel vai ser agora influenciando que cada um não vai pensar sobre o público, só vai pensar nele. E isso é muito grave. E isso que Moshe Rabbeinu fala, que precisa ter muito cuidado quando a gente fala uma coisa, vai chegar uma influência no subconsciente. É isso que aconteceu com os espiões. Os espiões falam também bem da terra. Falam que Eretz Zavat Halav Udvash trouxeram frutas. Então falam muito bem. No final falaram a terra, ela está consumindo as pessoas que estão lá. Só isso. Se vocês vão contar as palavras boas talvez serão mais que palavras ruins. Mas a forma que eles falavam, isso que influenciou o Am Israel não queria entrar na terra de Israel. O subconsciente, isso que fala Moshe Rabbeinu para Abnegat e Reuven. Por isso, para consertar isso, o fato que eles influenciaram o povo de Israel para pensar cada um sobre o individual dele, o próprio interesse dele, precisa agora no subconsciente fazer um tikkun, consertar isso, como vão ser os pioneiros, os primeiros na fileira. Isso que vai mostrar para todo mundo que primeira coisa pensa sobre o público e depois pensa sobre o individual. E isso é a importância de pensar sobre o subconsciente. E por isso vai dever Moshe Rashi Amatot. Nossa paraxa começa quando se fala sobre palavras, os líderes são ainda mais importantes que cada um, porque os líderes, as pessoas vão receber não somente as palavras mesmo que eles vão falar, mas também na música, eles vão aprender, eles vão pegar isso. Então é muito importante saber como falar. E também a gente precisa saber que muitas vezes a gente quer falar uma coisa, a gente não sabe que a gente fala uma coisa e a gente, como se fosse, manda uma comunicação totalmente diferente. Então, isso é a parte
do subconsciente. Muitas vezes a gente consegue no subconsciente muito mais que o consciente. Então isso é uma parte muito importante. Quando a gente fala para a criança, em vez de falar, pega seu prato para a cozinha, a gente fala, o prato ficou sozinho. Ficou aqui. Será que ele consegue andar até a cozinha? Então, isso é uma coisa para não falar direto. Para não falar direto. Muitas vezes, quando a gente fala direto, as pessoas eles ficam fechando, eles não querem isso. Então, a gente fala assim, numa música de pergunta. Então, isso que vai conseguir comunicar, Bezrat Hashem, melhor. Shabbat Shalom.